de lutas, né, de dificuldades, de gigantes verdadeiramente que se interpõem diante de nós e diante da nossa caminhada para nos atrapalhar, para nos frear, para nos desestruturar, para tirar de nós os sonhos, as expectativas que nós temos, para nos deixar fracos espiritualmente. E tantas são as nossas lutas diariamente, e tantos são os gigantes que aparecem diante de nós, diante de toda a nossa caminhada cristã. E hoje nós derrubamos um, e amanhã aparece outro. E amanhã derrubamos ele de novo, e logo após aparece outro, porque essa é a nossa caminhada. Cristo não nos enganou, ele disse que seria esse mesmo, mas louvado seja Deus, porque ele também diz que em todas as coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? E quando vem essa palavra sobre a nossa vida, quando nós ouvimos essa palavra de tribulação, de luta, de fase, de peleja, nós nos assustamos. Ninguém quer uma luta. Alguém quer ganhar uma luta hoje? Alguém quer entrar na peleja hoje? Não. Todos nós temos aqui para que possamos estar aí com uma vitória, com uma bênção, não é verdade? Então, essa palavra, a palavra luta, a palavra peleja, ela nos amedronta e ela nos faz fugir. Se pudéssemos fugir das nossas lutas, fugir dos nossos problemas, nós fugiríamos com toda certeza. Se pudéssemos colocar os problemas em algum lugar e sair correndo e deixar eles para trás, nós faríamos isso com toda certeza. Mas nos chama a atenção que Davi, ele estava trabalhando no campo, seu pai manda chamar e manda com que ele leve alguns alimentos para os irmãos que estão lá na guerra. E quando ele chega, os irmãos cristãos, ele ouve falar da afronta que Golias está fazendo ao exército de Israel. Ele ouve falar que está tendo ali uma peleja, uma guerra. E Davi, sendo franzino, pequeno, jovem, garoto ainda, ao invés de entender o tamanho, a proporção daquele gigante, pelo contrário, ele começa a ter uma certeza de vitória, uma ousadia tremenda do Espírito Santo, e ele se interessa por aquela peleja, ele começa a observar que os homens de guerra mais valentes daquele exército de Saul, eles estão com medo daquela peleja, com medo daquela guerra, e de um lado está o exército de Israel, e do outro lado está a Golias afrontando. E Davi, ele começa a perguntar: o que está acontecendo? Quem é esse cara? O que está tendo ali? Qual é essa disputa? E ali, aqueles homens começam a falar para Davi de que Golias está afrontando o exército de Israel, que ele é um homem muito grande, muito forte, e que ninguém se dispõe a lutar com ele, e que Golias ele fez um desafio, ele queria mesmo um homem para lutar com ele. E se aquele homem vencesse a Golias, ele receberia uma bênção da parte de Saul, ficaria livre dos impostos, os filisteus agora seriam servos de Israel, e ainda iria casar com a filha de Saul. E a primeira coisa que o olhar de Davi, ele começa a vislumbrar, a ver, é o que está por trás daquele gigante. Era a promessa da vitória, era a promessa da bênção, era a promessa daquelas coisas que ele ia receber. O que o Santo faz conosco, irmão? Ele tira o nosso olhar da bênção, ele tira o nosso olhar da vitória, e ele tira o nosso olhar do tamanho do problema, do tamanho da dificuldade, do tamanho da afronta. Ele coloca os nossos olhos fixos naquele problema, e ele cega de uma forma que a gente não consegue enxergar solução, e nem bênção, e nem vitória através daquela luta que estamos passando. Mas essa é a estratégia do nosso adversário. Essa é a estratégia do diabo. Mas nós, como temos a mente de Cristo e temos visão de agradar por Deus, o nosso sentimento deve estar que, por maior que seja o tamanho da luta, do tamanho de Deus que está nos afrontar, Deus tem algo tremendo para nos dar através daquele problema, através daquela vitória. Se fugirmos dos problemas, se fugirmos das lutas que nós temos, como é que vamos crescer com Cristo? O crente só ora se tiver luta. Se tiver tudo muito bom, ele desfalece. O crente só vem para a igreja quando
Aleluia. Mas o mais bonito disso tudo não é quando Davi, ele chega diante do Golias e ele consegue atingir o Golias com apenas uma pedra. O bonito de todo o milagre é o que antecede antes de toda essa luta, é todo o preparo. Quando Davi, ele começa a perguntar, a saber o que está acontecendo, aparece um dos irmãos dele. Se você voltar um pouquinho mais, lá no capítulo 17, logo no início, você vai ver. Enquanto Davi está perguntando o que está acontecendo, aparece um dos irmãos. E começa a falar para Davi, por que você está vendo essa luta? O que é você? Você vai fazer o que nessa luta? Tu não pode vencer. Tu não pode vencer esse gigante. Sai aqui, sombra aqui. Tu deixou duas poucas ovelhas lá no campo e vai lá procurar elas. Primeira coisa, irmão, que o diabo faz? Ele levanta aqueles que nos criticam. É interessante que o primeiro a aparecer para criticar Davi não foi nenhum dos homens parentes de Saul, foi dos seus irmãos. Se levanta um da nossa casa, se levanta um dos nossos irmãos para te criticar, para dizer que você não pode, que você não tem capacidade, que essa luta não é tua, que essa bênção não é tua, que jamais tu vai conseguir isso. Você não pode parar diante das críticas, as críticas não podem te parar, não podem te frear, não pode tirar a tua visão da bênção, não pode tirar a tua visão da vitória, não pode tirar a tua visão do prêmio poderoso, da soberana vocação de Cristo sobre a tua vida.